né? Nós vamos retomar alguns aspectos, como nós falamos na última aula, são muitas coisas para nós trabalharmos, porém nós vamos fazer uma retomada do que nós já falamos para fixar com vocês. É um conteúdo importantíssimo, né, da formação em ciências humanas, para entender que aquilo que nós entendemos hoje por conceito, vida, cultura, relações, crenças, simbólico, né, aquilo que inclusive afeta a nossa política, tem muita origem nessas relações políticas, religiosas, que advém da Idade Média e depois agora com a Reforma Protestante vai tomar uma característica na economia, no próprio poder, na legitimidade dos estados modernos. Então, isso que nós vamos falar da Reforma Protestante, aliás, continuar falando, é sobre as transformações do que nós chamamos de mundo moderno. Né? Então, o conceito de modernidade está atrelado à construção reformista e contra-reformista também, porque, de alguma maneira, vocês vão ver que as críticas que vão ser colocadas, elas vão ser também respondidas. Então, por isso que nós chamamos aí de contra-reforma. Então, nós vamos falar... nós falamos bastante do Lutero na última aula, hoje nós vamos focar também mais em outros considerados reformistas. E aí, na aula passada, eu tentei passar para vocês e estava dando um problema e nós não conseguimos ver essa reportagem dos 500 anos da Reforma que foi transmitida no Jornal Nacional de 2017. Então, esses dias, foi 2017, foi esses 500 anos desse momento da Reforma e contra-reforma protestante. Então, nós vamos ver aqui essa reportagem que vai mostrar, inclusive, no primeiro momento eles vão mostrar o Brasil comemorando a Reforma Protestante dentro da política. Isso também já nos sinaliza de que os protestantes e a própria estrutura da religião, dessas religiões, afetam o funcionamento do nosso Estado. Né? O nosso Estado, que é, em tese, laico, ele é muito afetado por legislativos evangélicos, chamada aí também de protestantes, também católicos, mas com uma força significativa que vamos considerar aqui desses líderes religiosos que atuam como políticos, né, no Estado. Que também volta às nossas aulas lá de Idade Média, né, a relação Estado e Igreja, e aí fica a questão, será que, de fato, pós-iluminismo, houve divórcio entre Estado e religião? Será que, pós-iluminismo, nós temos realmente um Estado laico? Mas vamos ver quem foi o Lutero a partir dessa reportagem muito boa, que vai sintetizar os pontos principais da Reforma Protestante para vocês. Vamos lá, atenção. O mundo inteiro celebra amanhã os 500 anos da Reforma Protestante. São muitos os eventos que comemoram a data. Hoje, por exemplo, no Senado Federal, religiosos participaram de uma sessão especial com a presença do coral da Igreja Presbiteriana de Brasília. A Câmara Municipal de Juiz de Fora, em Minas, fez uma sessão solene também. E houve um culto agora à noite na Igreja do Nazareno Central de Campinas, São Paulo, que reuniu fiéis das igrejas luterana, presbiteriana, metodista, batista e anglicana. O centro mundial dessas celebrações é Wittenberg, o vilarejo alemão onde nasceram as ideias que provocaram a maior divisão da história do cristianismo. A gente vê na reportagem do correspondente Rodrigo Alvarez. No século XVI, num tempo em que as mentes humanas se iluminavam depois da Idade Média, o monge alemão Martinho Lutero se uniu a outros pensadores da Europa e denunciou os abusos que vinham sendo cometidos pela Igreja Católica, a qual ele também pertencia. Usou de uma nova tecnologia, a imprensa, para multiplicar seus escritos e fazê-los percorrer a Alemanha e o mundo.
traduziu a Bíblia para o alemão e conseguiu acabar com as missas em latim para que as pessoas pudessem finalmente entender o que os pregadores diziam. Lutero era revolucionário, mas não rompia completamente com a tradição cristã. Acreditava no terrível poder do diabo, pensava ser justo e necessário matar as bruxas nas fogueiras e acreditava profundamente nas ideias do apóstolo Paulo, afirmando que o justo viverá da fé, querendo dizer que a vontade humana não é livre para fazer o bem, porque Lutero dizia, não existe livre-arbítrio. O homem às vezes busca o que é bom e nobre, tenta se aproximar de Deus, mas age por culpa e egoísmo, ele dizia. No entendimento de Martinho Lutero, é Deus que torna um homem bom ou justo, e a salvação só existe como uma experiência pura de fé em Cristo. Os reformadores queriam, acima de tudo, sola scriptura, ou seja, fidelidade absoluta ao que dizem os evangelhos. Daí terem sido chamados de evangélicos ou protestantes. Doutor Lutero, como era conhecido por causa da formação acadêmica, vivia nesse antigo convento em Wittenberg. O interessante desse ambiente aqui é que ele nos faz voltar no tempo e imaginar o que acontecia aqui quando Lutero se reunia com estudantes, trabalhava, escrevia e principalmente pensava sobre a reforma que ele estava fazendo no mundo cristão. No dia 31 de outubro de 1517, exatamente 500 anos atrás, aqui nessa porta, na entrada da igreja do castelo de Wittenberg, Lutero pregou seu grande manifesto, um documento com 95 afirmações profundamente críticas. Pessoal, só uma colocação aqui. Muitos historiadores afirmam que é um mito, tá? Que ele tenha pregado essas teses na porta. O que se sabe é que ele utilizou da máquina de imprensa, né, do Gutenberg, para imprimir e fazer com que mais pessoas tivessem acesso às críticas que ele fazia à igreja, né? Como se fosse aí, espalhasse pelo WhatsApp, né? Se fosse, como não tinha WhatsApp, o que existia era a impressão, a primeira impressora, que era tipo, eu falei, eu acho disso na última aula, que ela era tipo um carimbo das páginas. Então, dizem, né, não é comprovado que essa ideia de que essas teses elas não foram pregadas na porta dessa igreja, mas foi o que depois eles usaram para justificar como que as pessoas tiveram acesso a tantas críticas à igreja. Hoje, ela está cunhada, ela está grafada na porta da igreja, como aí uma memória dessas críticas, né, dessas chamadas 95 teses, seriam 95 pontos que o Lutero questiona. E aí, cabe reforçar, não era intuito do Lutero fundar uma outra religião, não era intuito do Lutero ter uma outra igreja, tá? O intuito dele era, nos escritos dele vê-se muito isso, o intuito dele era que o cristianismo em si recebesse as críticas que ele fez e houvesse aí o que a gente está chamando aqui reforma, né? Uma reformulação, uma revisão do funcionamento do cristianismo. Mas não significa que ele queria inaugurar uma outra igreja. A venda de indulgências pela Igreja Católica. Religiosos concediam perdão de profundamente críticas à venda de indulgências pela Igreja Católica. Religiosos concediam perdão divino em troca de dinheiro ou de bens dos fiéis. Eram pessoas que queriam pagar por seus pecados ainda aqui na terra, pensando que com isso garantiriam a entrada no reino dos céus. Mas Lutero entendia que, de acordo com as Escrituras, isso jamais seria possível. Numa das teses mais duras pregadas à porta da igreja, Lutero afirmava que os religiosos que vendiam perdão estavam pregando doutrinas humanas que dizem que, assim que o dinheiro entra no cofre, a alma sai voando do purgatório. Por fim, Lutero atacava também a riqueza acumulada pelo Vaticano. Os verdadeiros tesouros da igreja, de onde o Papa distribui indulgências, ele dizia, não são suficientemente discutidos ou conhecidos pelo povo de Cristo. Por causa do ato de Lutero, a Igreja do Castelo, que também é conhecida como a Igreja de Todos os Santos, se tornou um marco do começo da Reforma Protestante. E até hoje, principalmente agora nas celebrações dos 500 anos, pessoas do mundo inteiro vêm até aqui prestar homenagens ao homem que ousou desafiar a Igreja Católica num tempo de trevas
e acabou mudando os rumos da história. O monge alemão entrou numa disputa tão perigosa com a igreja que precisou passar um ano escondido num castelo. Quando voltou a Wittenberg, não mais católico, ele rejeitou a ideia de que padres deveriam ser celibatários e se casou com uma freira que abandonou o convento. Passou a criticar o que dizia ser um excesso de sacramentos e dogmas impostos pela igreja, foi repreendido pelo Papa, mas jamais se desculpou. Voltando ao que se entendia serem as origens do cristianismo, surgiram as igrejas luteranas, presbiterianas e muitas outras denominações que mais tarde chegariam também ao Brasil. A Igreja Católica sentiu o golpe e viu uma debandada de fiéis. Muitos protestantes foram perseguidos e algumas décadas depois veio uma guerra terrível pela Europa. De um lado, nações católicas, do outro, protestantes. Em termos religiosos, a reação do Vaticano veio no Concílio de Trento, em 1545. Foi quando começou a chamada Contra-Reforma, uma tentativa de recuperar os fiéis perdidos. Só 5 décadas depois daquele 31 de outubro de 1717, a venda de perdão, a venda de indulgências, foi proibida pelo Vaticano. As feridas entre católicos e protestantes jamais foram completamente curadas. Ainda que recentemente, e muito lentamente, venha surgindo um movimento de reaproximação. Depois de tela quente... Não, o microfone estava desligado. Desligou sozinho. Então é isso. Viram aí a reportagem, ela sintetizou coisas que nós falamos na última aula, né? E aí, por que foi criticado? A ideia do poder do Papa, né? E aí nós temos que colocar algo que a reportagem não enfatizou, mas para nós, nas ciências humanas, na história, é o fundante, que é a crítica dos estados papais, né? Os reis, o poder do Papa versus o poder do rei, né? Porque havia uma taxação alta de impostos, então até a própria burguesia, os próprios burgos, eles tinham aí interesse em deixar de pagar os tributos altos que a igreja pagava. Então, por isso, Lutero ele recebeu grande apoio, ele principalmente, né? Existiam os reformistas ingleses que atribuídos ao poder da crítica, e eles vão ter interesses aí econômicos, né, desse divórcio com a igreja cristã, que era a igreja dominante, a igreja católica no instante. Então, as principais ideias do Lutero, já coloquei para vocês, é as solas, né? Somente a fé em Deus salva. Então, ele acreditava no poder terrível do diabo aí, mas Deus que torna o homem bom e justo. Então, só Deus. Só a Bíblia, só a palavra, então, que é uma crítica ao catecismo da igreja, uma crítica às cartas papais, às chamadas bulas papais, que davam aí outras normas. Então, ele vai dizer só a Bíblia, só o que está na Bíblia, só o batismo e a Eucaristia, então, os 2 únicos sacramentos, não existe intermediários para interpretar e nem intermediários para me ligar a Deus, né? Crítica aos santos aí, aos anjos santos. Então, só o culto a Deus, e qualquer membro da igreja pode se casar, né? Como eu coloquei também, a partir do século XI, os padres pararam de poder casar. Por que os padres pararam de poder casar só no século XI? Porque foi quando a igreja tornou-se dona de 1/3 das terras da Europa. Então, por uma questão de herança, né, relação aí de herança, os padres param de poder casar no século XI. E aí, no século XV, o Lutero começa a criticar isso. Por que os padres não podem casar? Eles precisam ter experiência do matrimônio, enfim. E também o próprio Lutero depois casa, né, com um monge que casa. E aí a reforma calvinista. João Calvino. Então, vai existir a igreja calvinista na reforma,
e a igreja luterana. Então, Lutero vai ser um tipo de reforma, calvinista outro. Então, essas são... e a anglicana outra. Então, são as três principais ramificações protestantistas, que vai ser a reforma calvinista e a reforma luterana e a reforma anglicana. Então, João Calvino era francês, começou a sua reforma em Genebra, na Suíça, que também era um centro de concentração da burguesia. E o que temos aqui? A luta dessa burguesia da cidade contra o governante católico, que era o Duque de Savoia. Que era a ideia, como já colocado, né? João Calvino comandou Genebra com mão de ferro, proibindo teatro, dança e os jogos de cartas. O calvinismo ele tem uma característica de moralização, de comportamentos, né? Claro, toda religião tem as normas comportamentais, né? De dizer como que os seus seguidores têm que ter comportamento, mas utilizando do comando político, o chamado aí mão de ferro, né? João Calvino, ele vai trazer proibições morais, né, para o povo. Então, sobre a reforma calvinista, nós destacamos aí que expande e diverge de alguns pontos do Lutero, porque ele vai trazer uma ideia que vai configurar aí o que seria, nós entendemos da noção de relação Estado-Igreja, pagar os tributos, né? Como ele já estava na ideia de líder, né? Como noção política, havia também uma possibilidade, vias aí, de maior poder, né? Então, apoiava Lutero no quê? 1, só a fé salva. 2, rejeita o culto de imagens. 3, admite apenas os 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. E a predestinação absoluta. O que seria a predestinação absoluta? A ideia de que a salvação ela não depende da perspectiva do que o humano faz, mas ela Deus já escreveu tudo, né? Deus sabe de tudo que acontecerá. Ele é aquele que, essa noção ela é de Santo Agostinho, tá? De que Deus é aquele que sabe o que foi, o que é e o que será. Que, inclusive, é a noção de tempo, né? A noção de tempo, que é passado, presente e futuro. E desde sempre Deus saberia quem é você, o que você faz, o que você faria. Então, o céu é uma predestinação. O calvinismo propagou-se rapidamente, atingindo a França, a Holanda, a Inglaterra e a Escócia. Então, que aí seria na Escócia os presbiterianos, na Inglaterra os puritanos, na França os huguenots, e foi aquilo que nós já colocamos na última aula, sustentou, né, principalmente o calvinismo sustentou, todo o protestantismo sustentou os princípios da ética protestante e o espírito do capitalismo. O Weber, que é um sociólogo que vocês devem conhecer, olha só, sociólogos fundamentais que vocês devem conhecer, que serão cobrados para vocês em provas de vestibular, em interpretações de qualquer coisa de ciências humanas que tange o social. Os principais são o Weber, o Durkheim e o Marx, Karl Marx. Então, Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. Então, os 3 sociólogos que vocês precisam necessariamente aprender, porque são deles que vão dar aí noção para você conseguir interpretar
o básico, né, da sociologia. E o Weber ele vai partir da ideia de que as relações entre a religião protestante e como que os protestantes se organizam, né, inclusive os protestantes se chamam de irmãos, fazendo aí uma noção de cumplicidade, que fala também daquilo que vai ser a relação de pequenas relações comerciais. Então, o Weber afirma que é a moral calvinista que favorece o desenvolvimento do capitalismo. Inclusive, de defender de que a riqueza ela é fruto da graça divina. Então, se você tem dinheiro, se uma pessoa ela é rica por meio do trabalho e da vida, né, puritana, seria um sinal de que ela teria sido escolhida por Deus. Né? Lá dos Salmos, o ouro e a prata são dos filhos de Deus. Então, não é, por exemplo, a gente pega o franciscanismo, que fazia parte do baixo clero, né, na Idade Média, o franciscanismo defendia o desapego aos bens materiais como forma da salvação divina, como graça, né, o desprendimento. Agora, a ética protestante, não. A ética protestante é muito baseada na graça como capital, né? Inclusive, de pedir e de acreditar que se a pessoa tem dinheiro é porque ela é agraciada, que ela é a bênção. E nós sabemos muito bem que, se você pegar os discursos das religiões protestantes, chamadas neopentecostais, né? Elas fazem muitas relações aí com o capitalismo, fazem muitas relações de sustentar argumentos que justifiquem o capitalismo, né? E o dinheiro como graça. A reforma anglicana, ela é instauradora de um Estado chamado Estado Britânico, aí, o Reino Britânico, que já era forte, já era grande, né? Só que com Henrique VIII divorciando do Vaticano, vai construir, então, uma riqueza, um reino paralelo ao poder do Vaticano. Isso vai possibilitar que a Inglaterra se torne a grande potência, e aí, se nós lembrarmos a revolução das máquinas, né, chamada Revolução Inglesa, vai ocorrer nesse momento, nesse momento não, bem no momento depois, mas foi atribuído à construção da riqueza que foi formada lá, pelos anglicanos, como um Estado forte, né, e a Revolução Industrial, né, que eu estou querendo dizer. Então, e a Inglaterra depois ela se torna colonizadora, né? A Inglaterra que colonizou a América do Norte, né? Que colonizou os Estados Unidos. Então, que é também uma referência aí do capitalismo industrial, né? Depois, na Idade Moderna, no início da modernidade aí, uma referência do capitalismo industrial. Então, a reforma anglicana, ela significa a construção de um grande Estado, um Estado forte, com o Henrique VIII, que a atual rainha, né, a Elizabeth, ela é da linhagem do Henrique VIII. E ironia à parte, tudo porque ele queria ter um filho homem para descender a linhagem pelo macho, né, descender a linhagem pelo patriarcado. Mas depois a gente sabe que a história da Inglaterra teve grandes rainhas, né? A Elizabeth, o período elizabetano, né? Foi o período mais rico da Inglaterra, que ela se torna a grande potência no mundo aí. A supremacia vermelho, azul e branco é construída a partir da Inglaterra e depois Guerra Fria, capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí os Estados Unidos como continuidade dessa força de supremacia mundial, né, do capital, do capitalismo. Mas tudo começa aí com Henrique VIII, que necessitava
aumentar as riquezas da Inglaterra, e para isso ele precisava divorciar do Vaticano. Então, primeira coisa, ele solicita a anulação do casamento com a Catarina de Aragão, para casar com a Ana, mas o Papa Clemente VII negou e excomungou o rei, que queria casar de novo, porque com a Catarina ele não teve filho homem, volto a dizer, ele queria a linhagem masculina para o reino da Inglaterra. Ele rompe com a Igreja Católica e confisca as terras católicas na Inglaterra. E aí as principais ideias anglicanas foi fazer a reforma de forma prática, e apresentava poucas modificações da Igreja Romana. Inclusive, se você vai nas missas anglicanas, você vê o próprio altar, a Igreja Anglicana, ela é muito parecida com a Igreja Romana, tá? Eles não vão ter, eles questionam o culto aos santos, mas eles ainda têm imagens de santos nas igrejas, só que eles não veem os santos com tanta admiração e cultualidade, né? Assim, culto sagrado como os romanos. A autoridade máxima vai ser o rei, então a voz do rei é a voz de Deus, e não a voz do Papa é a voz de Deus. Então, o rei, inclusive agora é a rainha, né? A rainha Elizabeth, ela é como se fosse o Papa da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela também tem outras ramificações hoje, pessoal. Tem inclusive a Igreja Anglicana do Brasil, que tem os padres podem casar, óbvio, né? Que a briga lá do início era dessa ideia, e eles são mais liberais no sentido moral aí dos costumes, mais liberais no sentido de não terem um cano de rigidez tão rígido, né? Desculpa, um cano de moral, de leis morais tão rígidas quanto os romanos. Questiona também o culto às relíquias, né? Que nós já falamos na última aula, que eles vendiam pedaço da cruz, pedaço do joelho de santo, o pedaço do véu de Maria. Então, eles questionam essas coisas, porque a igreja usava disso. E aí, só abrindo um parênteses aqui, ironia, né? O protestantismo surge com isso, mas quando eu fazia teologia, eu fui fazer um trabalho numa igreja moderna, inclusive muito grande na Idade Contemporânea, no Brasil, né? A igreja uma igreja que tem até televisão, rede de televisões e tal, e lá nessa igreja eles estavam vendendo um pedaço de algodão santo, da Terra Santa, e esse pedaço de algodão seria sinal de bênção, não sei o que, era um pedaço de algodão assim, de uns 2, 3 centímetros dentro de um saquinho com uma frase bíblica, e esse pedaço de algodão custava R$50. E aí eu fiquei pensando, né, e aí o meu trabalho era analisar exatamente o protestantismo na Idade Contemporânea, como que a história, né? Eles questionavam a igreja de algo que hoje eles fazem. Não os anglicanos, falando do protestantismo de outras ramificações. Então, prega a popularização da leitura da Bíblia também, né? A ideia da palavra de Deus. Até hoje, os protestantes têm isso, né? De andar com a Bíblia, de cada um ter a sua Bíblia, porque é aquela ideia do Lutero lá, solo a Sagrada Escritura. Então, os anglicanos vão fazer vários investimentos para tornar a Bíblia acessível. Que aí, o que a Igreja Católica vai argumentar, né, a Católica Romana, é que a leitura da Bíblia, ela enviesaria, ela abriria viés de outras ramificações da Igreja, né, e que cada um teria a sua própria interpretação. Então, quando a igreja restringe a leitura e o acesso à Sagrada Escritura é porque ela quer apenas uma interpretação. Seria aí uma ideia de manter a padronização da interpretação da Bíblia. Então, quando a igreja anglicana ela populariza, né, vulgariza, vulgas, quer dizer, colocar na língua do povo, vulgar é a língua comum, né, a língua do povo. Então, quando ela vulgariza a Bíblia, ela vai, então, abrir também margens para outras interpretações. E o movimento de contra-reforma, nós colocamos na última aula, e fixa aí para vocês, que é o que é mais cobrado, a contra-reforma, né? Então, foi a reação da igreja, depois de quase 3 décadas só,
que depois de 3 décadas, quase 3 décadas, depois de 3 décadas que o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo tinham feito suas críticas, a igreja vai rebater, formando um movimento reformista que, ao invés de flexibilizar, eles vão fazer mais rigidez. Eles querem ser considerados aí com a contra-reforma, eles tentam ser considerados mais legítimos, justamente por serem mais moralistas, por serem mais, o que eles vão chamar aí de mais fiéis, né? E defender de que eles são a linhagem verdadeira, dado que Jesus disse foi para Pedro, né? Então os papas vão ser suscetíveis a Pedro. Tem a reforma protestante, ela aconteceu num cenário em que os próprios cardeais, os líderes da igreja, eles estavam desentendendo, né? Tinha aí momentos na igreja em que tinha 3 papas, né? Cada um se dizia o papa verdadeiro, e aí era uma grande briga entre esses papas para ver quem era o que ficava de fato. E aí hoje a igreja ela diz qual é o papa de fato de cada período, por causa dessas divergências de poder aí. Como nós colocamos, tem muita relação com o poder de terra, com o poder humano mesmo. E essa contra-reforma, né, os movimentos reformistas, eles vão se dar justamente no interior da igreja, né? Não é fora como alguém tirando, a própria igreja vai fazer o concílio, né, que é a convocação dos cardeais para discutir, decidir. Esse concílio foi convocado em 1445, e foi chamado Concílio de Trento, tá? E aí a missa, ela que aí é uma das críticas que a igreja recebia, era de que a missa ela era feita em latim e o povo não entendia. Então, no Concílio de Trento, eles reafirmam a liturgia no latim, para dizer que a língua oficial da igreja, e inclusive para manter aí uma sacralidade da missa. A missa é celebrada de costas, né? Porque o padre está como se a igreja estivesse em uma procissão e o padre está na frente da procissão caminhando. Por isso que ele celebra a missa de costa lá em latim no Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, em 1545, e é também desse Concílio de Trento que eles vão procurar esclarecer aos pontos da doutrina que os protestantes estão questionando, vão conservar os 7 sacramentos, né, e confirmar os dogmas. Então, os dogmas da igreja seriam o quê? As verdades que não mudariam da igreja, que seria o celibatário, né, dos padres, os padres não poder casar, a veneração à Virgem Maria como virgem antes, durante e depois, porque do nascimento de Jesus, porque os protestantes começam a questionar a virgindade de Maria, dizendo que se ela era virgem antes da concepção, quando o Espírito Santo concebeu e ela virou a mãe de Jesus, mas ela não poderia ser virgem depois. Então, eles defendem aí a ideia de que Maria ela é pura, santa, casta, antes, durante e depois da concepção de Jesus. E que ela teria subido ao céu e não morrido, né? Ela subiu ao céu de corpo e alma. E a única que subiu para o céu de corpo e alma, como um dogma também, chamado Assunção de Maria. Inclusive, tem uma Nossa Senhora que chama Nossa Senhora da Assunção, por causa dessa defesa desse dogma aí, reformista, contra-reformista, tá? E a criação de um livro, de um índice, né, um index, que seria uma lista, um índice de livros censurados para obras censurados de obras que o católico não poderia ler, né, livros proibidos, que seriam livros quais seriam esses livros? Livros que questionassem os dogmas. Dogma, né, eu numa aula de teologia, eu perguntei ao padre, eu era bem novo, tinha 14 anos, na minha aula de teologia, eu perguntei ao padre o que significava dogma, e ele me respondeu que dogma significa cala a boca e acredita. Então, cala a boca e acredita. Então, esses dogmas
para eles não serem questionados, teriam os livros proibidos, os que infringiriam a fé. E a reorganização do Tribunal da Inquisição, né, chamado aí o Santo Ofício, que fica encarregado de combater a reforma. E vai também ser aquele que vai fortalecer os hereges, combater os hereges, fortalecendo o poder da igreja, né? Então, fortalece aquilo que nós chamamos de hierarquia, né? E uma hierarquia de unicidade da Igreja Católica, ao afirmar que a supremacia do Papa como o pastor de toda a Igreja, e quem é contra vai para a fogueira. Para quê? Não era necessariamente uma maldade, mas era o que eles entendiam, não é que era feito por mal, mas era feito em nome, matar era em nome de um bem maior, porque além de punir o desertor, né, aquele que saiu do caminho, eu também estaria ensinando os outros a não se desertarem, a não saírem do caminho que a igreja propõe. Então, não é que os inquisitores eles eram maus, eles gostavam de matar as pessoas, eles faziam isso no nome do bem maior, que é a manutenção da igreja, a conservação dos dogmas. Então, para proteger os dogmas e a fé das pessoas, né? Então, vamos combater, né, o mal, cortando o mal pela raiz, né, matando as pessoas que trariam ideias divergentes à igreja. Pessoal, essa foi então a segunda aula de reforço da Reforma Protestante, porque a aula passada ficou muito corrida, né? Mas aí nós fizemos essa segunda aula como complemento. E alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, ficou bem claro. Eu quero só passar para vocês esse vídeo aqui da Reforma Protestante. Nós vamos terminar com ele, do Nerdologia, e ele traz também uma síntese bastante primordial para vocês. Não sei se vocês conhecem esse canal. Quem não conhece, eu indico. Eu vou colocar mais. Não está saindo o som? Não tá saindo som. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E se inscreva no Nerdologia para conquistar o meu perdão. E hoje vamos falar sobre Martinho Lutero. No dia 31 de outubro teremos os 500 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, evento que é considerado o marco da Reforma Protestante. Esse cisma na cristandade gerou efeitos de grande impacto na cultura e na sociedade ocidental até hoje. Antes de qualquer coisa, é bom avisar.